Boa noite a todos. Obrigada por terem vindo, obrigada pela participação. Essa é a segunda conferência do Simplesmente Consciência, com a participação da Rede Viva Melhor, no qual eu sou articuladora aqui no IB, e com a participação também da IB Júnior, né, a empresa Júnior aqui do IB. Então, gostaria de agradecer a todos pela presença e agradecer o professor Edson, que é professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, aqui do campus de Rubião de Lajeado. O professor Edson, ele é coordenador de um programa que chama Formação de Valores, que vocês já devem ter ouvido falar, que tem palestras todos os meses sobre temas relacionados a diversos valores, né? É de terça, né, Edson? Terça-feira. A gente dispara os e-mails. As palestras estão sendo excelentes, então quem puder participar, vale muito a pena. O professor Edson, além de tudo, ele é maratonista também, né? Corre 45 quilômetros, 42 quilômetros, né? Então ele aplica realmente o que ele vai colocar aqui para a gente hoje. Então gostaria de te agradecer muito, é um prazer para a gente poder ter você aqui, tá? Muito obrigada. É um prazer muito grande, agradeço o convite, um prazer muito grande, Valéria, toda a comissão organizadora desse evento, desse momento, né? E então a nossa fala, a nossa palestra, ela vai girar em torno desse tema, mente sã e corpo são. E nós vamos fazer algumas reflexões importantes, porque eu creio que todos nós, seres humanos, nós temos um objetivo precípuo na nossa vida, né? A busca da paz interior, da tranquilidade, da felicidade. E muitas vezes nós agimos ou temos atitudes ou comportamentos que fogem um pouquinho desse objetivo, que, mesmo que subconscientemente todos tenhamos. Então, essa própria foto que eu aqui coloco como para abertura dessa palestra, ela já é bastante explicativa, né? Então, nós, em verdade, todos nós temos capacidade para fazermos aquilo que desejarmos, aquilo que desejamos, né? E muitas vezes nós não nos damos conta dessa força interior que cada um temos. Quando a gente vai e analisa e busca o conceito de saúde, conforme a Organização Mundial de Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, via de regra, grande parte da sociedade humana se contenta por não ter a doença, mas não sabe que muitas vezes não tem saúde. Saúde é algo muito mais complexo. A saúde ela deve ser analisada sob uma visão holística, né? Então, seremos verdadeiramente saudáveis quando estivermos em equilíbrio completo, mental, espiritual, físico. Então, a conclusão que nós chegamos, sob a ótica também da sociedade humana como um todo, é que nós estamos doentes. Nós não somos doentes, nós estamos doentes. A sociedade humana desse planeta está doente. E se nós observarmos alguns indicadores disso, por exemplo, pesquisa oficial do Ministério da Saúde, de 2012, 48% da população brasileira está acima do peso e 15% sofre de obesidade. Certamente os dados atuais são um pouquinho maiores, porque quando contrastamos com 2006, era de 42,7% o número de brasileiros acima do peso. Então, esse é um indicador apenas, são muitos outros indicadores. Vejamos, 2006, 47,2% dos homens acima do peso, hoje 52%. Então, há uma tendência de crescimento desses valores que indicam que algo não está bem. E nas mulheres, uma porcentagem menor, porém, também em processo de crescimento. Segundo Débora Malta, do Ministério da Saúde, médica do Ministério da Saúde, esse crescimento expressivo é uma tendência mundial, nós sabemos disso, tendo por causa o sedentarismo e padrões alimentares inadequados. Então, nós temos que pensar muito sobre isso. O que queremos para nós? Sobretudo,
todos, né, independentemente da idade, mas os jovens precisam se preocupar muito com isso. Principalmente os jovens estudantes, né, porque a vida do estudante não é fácil. Imagina se nós não tivermos uma condição física, mental, espiritual para enfrentarmos os desafios da preparação para um futuro, certamente que nós educadores desejamos, brilhante para todos vocês, né? Mas independentemente da idade, tenhamos 1 ano ou 112 anos, a preocupação com relação ao equilíbrio, conforme eu sempre digo, é fundamental para nós. Nós temos que parar e refletir muito sobre essa questão. Alguns dados que nos acendem um sinal amarelo. Segundo a Organização Mundial de Saúde também, calcula-se que haja 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no mundo fora do peso ideal e 550 milhões de obesos. Não é assustador esse número? Nós somos 7 bilhões de habitantes nesse planeta. 1 bilhão e 400 milhões acima do peso. Brasil, olha que dado alarmante, publicado na revista Saúde, outubro de 2014. Agora, no Brasil, 14,3% das crianças entre 6 e 9 anos estão obesas, logicamente com riscos de diabetes, colesterol alto, problemas no coração, etc. Entre 6 e 9 anos. Isso é extremamente preocupante. Os profissionais de saúde certamente se preocupam muito com isso, e todos nós, né? Porque é fácil interpretar esses números sob a ótica, dentro de uma realidade que nós temos. A hipertensão arterial sistêmica comete cerca de 600 milhões de pessoas no mundo. É muita coisa. Estimativa para 2025, 1 bilhão e 560 milhões de pessoas com hipertensão arterial. Então todas as estatísticas, as previsões são de crescimento em todas as enfermidades, sejam elas físicas ou emocionais. Imagina, provocando esse quadro, uma epidemia global de doenças cardiovasculares. Brasil, prevalência de 30%, chegando a mais de 50% de hipertensos na terceira idade. Mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil, 300 mil pessoas por ano. Então nós precisamos pensar, porque às vezes normalmente nós estamos afastados dessa realidade, né? A gente não se dá conta, acha que está tudo bem ao nosso redor, em verdade não está tudo bem. Câncer, 12.700.000 casos novos por ano e 7.600.000 mortes por ano. Estimativa da Organização Mundial de Saúde para 2030, 26 milhões de novos casos e 17 milhões de mortes. Não é paradoxal? É paradoxal. A gente poderia pensar, nossa, mas a ciência evolui tanto, a medicina, consequentemente, como todas as ciências, evoluiu tanto, sem dúvida. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A medicina tenta nos manter vivos, tenta nos manter saudáveis, mas nós não contribuímos. Então tem a nossa parte, não basta, eu estou saudável, mas daqui a pouco estoura uma doença. Medicina, salva-me. Aí ela me salva. Aí volto e continuo naquela mesma toada. É complicado. Então tem que haver a nossa participação nesse processo. Nós temos que nos conscientizar disso. Em 2014, houve mais de 500 mil novos casos de câncer só no Brasil. E um dos 11 objetivos que consta da Declaração Mundial contra o Câncer até 2020 é que haja uma redução significativa no consumo de álcool, de tabaco e da obesidade, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Veja, é um objetivo, mas quem vai agir com relação a isso? Nós. Depende da nossa consciência, das nossas atitudes. Com relação a enfermidades, a doenças emocionais, a depressão acomete 350 milhões de pessoas no mundo, 10% da população no Brasil. Com toda a evolução que nós temos. Imaginemos-nos 50 anos atrás. O que era
a tecnologia disponível que nós tínhamos. Então, toda essa evolução tecnológica que veio para nos facilitar, nos ajudar, favorecer nosso dia a dia, por outro lado, pela nossa indisciplina, pelo mau uso, e nós estamos, ao contrário, ficando cada vez mais doentes, sendo que nós temos todo um anteparo de suporte para nós, para nos ajudar em todos os sentidos. Síndrome do pânico, 170 milhões no planeta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o álcool mata 320 mil jovens todos os anos no mundo. Está entre as principais causas de adoecimento e morte no Brasil, segundo a Universidade Federal de São Paulo, Faculdade de Medicina. Não é assustador? Não é assustador? Como 320 mil jovens, cérebros, com um potencial maravilhoso, se matam através do álcool. Saibamos que mais de 60 doenças estão ligadas ao consumo de bebidas alcoólicas. E além disso, a maioria dos jovens que iniciam sua vida nas drogas mais pesadas testemunham que o álcool foi a porta de entrada para elas, e os profissionais da saúde nos ensinam exatamente isso. No Brasil, 78% dos jovens bebem regularmente, e deste número, 19% são considerados dependentes dessa droga, segundo também a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Cigarro mata 350 pessoas por dia. Então hoje, estamos daqui a pouco terminando o dia, mas 350 pessoas estão sendo veladas no Brasil em função do cigarro. E 10 mil por dia no mundo. É assustador. Drogas. Estima-se que existam 180 milhões de usuários no mundo. No Brasil, 20 mil pessoas morrem por ano pelo consumo de entorpecentes ou de crimes relacionados ao tráfico. Santo Agostinho nos deixou essa frase maravilhosa: tão cegos são os homens que chegam a gloriar-se da própria cegueira. É exatamente isso, né? Nós nos destruímos e achamos que isso é algo, é um motivo de glória, né? Nos escondemos atrás de um copo de bebida alcoólica, ou de um cigarro, ou seja lá do que for, que nos destrói, e nos vangloriamos disso. Então, naquele tempo, Santo Agostinho talvez já enxergasse, né, o que nós estamos fazendo conosco mesmos nos tempos atuais. Então é preciso que haja uma reflexão nesse sentido. E segundo Nuno Cobra, para quem não conhece, Nuno Cobra é um grande educador físico. Que aqueles que são os ícones, né, aqueles seres especiais. E ele, para vocês terem ideia, para quem não sabe, ele foi o treinador do Ayrton Senna, de grandes tenistas da elite do tênis mundial, de grandes atletas de maneira geral, vários pilotos de Fórmula 1, não só Ayrton Senna, e ele escreveu um livro que é um best-seller, chamado Sementes da Vitória, que eu recomendo a todos. E deste livro eu tirei alguns pontos que ele comenta, muito importantes. Então, primeira coisa, o homem global é formado por corpo, mente, espírito e emoção. Parece até coisa sabida, praticada, mas não é. Alguns se esquecem do corpo, mas o corpo esquecido cobra-lhes sustentação, bem-estar, disposição, o ar fresco pleno nos pulmões. Falta-lhes o sangue forte e vivo correndo nas veias. Então suas mentes agonizam e seus espíritos se apagam como luz noturna do farol da vida. Nuno Cobra, Sementes da Vitória. Ele relata em seu livro que em 1961, recém-formado, ele começou a trabalhar no Instituto de Menores Carentes. Ele é de São José do Rio Pardo, se não me engano. E esses menores carentes, além disso, tinham deficiências mentais. O que ele fez? Por 3 anos ele mudou-se para dentro deste instituto para conviver com essas crianças cotidianamente, 24 horas por dia. Amor à profissão, né?
que nós tivemos a última palestra do Programa de Formação de Valores. Isso é um exemplo, uma prova de amor à profissão. E aí ele relata o que aconteceu com essas crianças nesse trabalho. Então ele diz assim: usando as ferramentas de que dispunha, que nada mais eram do que a transformação dos corpos, consegui que aquelas crianças antes indolentes, desarticuladas e desestimuladas, começassem a dar sinais de reação a partir de sua extraordinária força interior. É isso que nós temos que descobrir. Mesmo que nos sintamos fragilizados, nós temos que ter a consciência que a força que tem no interior de cada um de nós, ela é imensurável. Ah, mas todo mundo tem? Todo mundo tem. Ela precisa ser trabalhada. E quem trabalha isso? É a mente. Nós precisamos exercitar a nossa mente também, né? É o complexo. O ser é um complexo, conforme já foi colocado ali. Corpo físico, mente, espírito. Né? A gente tem que trabalhar isso de uma forma sincrônica, harmônica, buscando o equilíbrio. É fundamental que façamos isso. Muito bem. Elas estavam mais atentas e concentradas nas aulas, mais dispostas e alegres para a vida, sempre prontas para qualquer tarefa. O papel do educador, né? Do educador, do profissional que sabe como agir. Na sequência, sua limitação mental foi amenizando-se e chegando a parâmetros da normalidade. Eu tinha diante dos olhos o máximo que era possível conseguir de autotransformação da pessoa humana, apenas mexendo no que temos de mais palpável, o corpo. O corpo, essa máquina maravilhosa. Paremos e pensemos, me digam qual máquina, qual equipamento eletrônico ou não importa, que existe em cima desse planeta mais perfeito, mais complexo, mais maravilhoso do que a máquina humana. Nós não paramos para pensar nisso. A gente fica maravilhado com um novo computador de última geração, com um carro, um modelo novo que surgiu todo automatizado, com tudo que nos cerca, sob o ponto de vista material. A gente cuida, né? Imagina, esses equipamentos, nossa, vamos cuidar. Cuidado, não ponha a mão, use-o adequadamente. E o que nós fazemos com a máquina mais maravilhosa que nós temos? Via de regra, nós buscamos a destruição. É o que nós chamamos de suicídio inconsciente. Inconsciente. Porque a autodestruição é um suicídio inconsciente. Pensemos nisso, pensemos nisso. É a máquina mais fantástica que existe. Porque é ela que cria tudo que está ao nosso redor. Né? Não existe coisa mais maravilhosa. Então nós precisaríamos todos os dias acordar e falar, nossa, eu preciso preservar o instrumento do meu trabalho. Qual que é o seu instrumento de trabalho? Uns diriam, o meu é o computador. O outro, o meu eu sou motorista e é um automóvel. E assim por diante. Não, nosso instrumento primário é o nosso corpo físico. Se nós estivéssemos com uma doença hoje, adoecidos, nós estaríamos em casa ou no hospital. Então nós precisamos cuidar disso. Então, um corpo frouxo, atrofiado, hipotônico e cheio de gordura revela que seu dono está levando uma vida não muito feliz, nem saudável, lógico. É somente por meio da ação concreta da evolução com o corpo que realmente nos transformamos mental e emocionalmente, criando condições para uma vida espiritual mais elevada. O incrível é que qualquer pessoa nesse estado pode modificar tudo isso quando quiser. Ela tem em si o poder para isso. E eu vou dizer, do ponto de vista prático, eu conheço muitas pessoas, não são poucas, muitas pessoas, que um dia acordaram e disseram, eu vou mudar a minha vida. E eu poderia trazer várias aqui e dizer, essas pessoas todas mudaram a vida delas. E hoje são pessoas felizes, pessoas saudáveis. Então, saúde é a alegria de viver. É estar encantado com a vida, é ter entusiasmo, energia, vitalidade, disposição. Saúde é um processo de equilíbrio do organismo. O doente é aquela pessoa que rompeu com os fundamentos básicos da vida.
princípios simples como dormir, alimentar-se corretamente, ter uma atividade física sistemática, relaxar. É fundamental isso. Mesmo aqueles que levam uma vida certinha, mas muitas vezes, por exemplo, quem estuda, quem está na atividade acadêmica, como todos nós, muitas vezes a gente exagera, né? A gente tem que ter uma disciplina, porque tem um momento de estudar, tem um momento de relaxar. É preciso isso, de buscar a energia que nós, logicamente, gastamos, sempre gastamos. É preciso reaver essa energia. Então, a disciplina é um valor fundamental na nossa vida, em todos os sentidos. Nós temos que estar bem para que possamos produzir adequadamente. Mas o organismo é mágico, realmente é mágico. A resistência do nosso organismo é uma coisa impressionante. Ele consegue, às vezes, durante 30 anos ou mais, manter a pessoa sem nenhuma doença, mesmo que sem saúde e esplendor de vida. De repente, esse frágil equilíbrio se rompe, a doença ganha a parada. É alguma competição. Certas pessoas dizem assim, mas a doença, ela é uma coisa que vem de Deus. Vocês acreditam que Deus poderia criar as doenças? A gente subestima Deus, né? Deus criaria algo ruim para nós. Não. Nós temos livre-arbítrio, liberdade de fazermos a nossa vida o que nós quisermos. Então é uma atribuição nossa, né? Claro que isso é uma questão complexa, mas nós somos os responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco. Tenhamos sempre em mente isso. O homem não nasceu para ser doente, segundo Nuno Cobra ainda, nem para ser triste, nem feliz, nem derrotado. Nasceu para ter sucesso e saúde. Sucesso sob qual ponto de vista? Ser um campeão de natação, um campeão olímpico? Ser um bem-sucedido materialmente na vida? Não, sucesso, o que é? É o equilíbrio interior, é a paz interior, é a felicidade. É isso que é equilíbrio. E para isso nós precisamos ter a saúde integral, né? É ter a saúde à disposição para ajudar o próximo, fazer caridade, fraternidade, isso dá saúde também, né? Ajudar o próximo. É substituir o nosso egoísmo natural pelo altruísmo, gradativamente substituindo, diminuindo a coluna do egoísmo e aumentando a coluna do altruísmo. É não pensarmos apenas em nós, é pensar no próximo. Tudo isso é um processo, é uma integração de fatores, conforme eu digo, que nos traz o equilíbrio e a felicidade, de uma forma naturalíssima. Mas a sociedade perdeu o sentido do ser. Essa é uma realidade também constatada por todos nós, basta que queiramos analisar isso. Vivemos em pânico, é uma realidade. No meio do caos, querendo ganhar cada vez mais, trabalhar cada vez mais, produzir cada vez mais. O homem, premido por tantas solicitações, se esquece dele próprio e se projeta para as coisas ao seu redor. É só competir, competir, competir. Isso é ruim. Isso é ruim. Nós precisamos sim nos unir, ter solidariedade, porque tem espaço para todos nós. E não queiramos ter mais do que precisamos ter. Não vale a pena. Isso nos leva a perder a saúde. Vale a pena isso? É isso que nós queremos na nossa vida? Resultado, o homem vive estressado, com as portas escancaradas para todo tipo de doença. Está aqui a explicação para aquelas estatísticas que nós vimos lá no início. É simples. Então respeite seu corpo, ele merece um tratamento melhor. Respeite-o nas roupas que usa e não geram desconforto. Coisa simples, no que você come, no que você bebe, sem exigir dos seus órgãos esforços brutais para digerir a agressão. No ar que respira fresco, nutrindo e oxigenando o seu sangue, sem entupi-lo de fuligem, como se fosse um duto de gases tóxicos. Respeite seu corpo no sono que relaxa, solta, predispõe, organiza os hormônios, elimina os excessos, recompõe todas as células do nosso organismo, liberta o inconsciente,
para o encontro com a energia universal. Sono sem barulho, sem interrupções, sem telefone, sem cama macia, com cama macia, lençóis de algodão, paz, silêncio, tranquilidade. Por exemplo, nós precisamos, maravilhosa a tecnologia da informação que nós temos hoje, mas em determinados momentos nós precisamos estar apenas conosco. Eu vejo assim pessoas, por exemplo, caminhando no lajeado, ou correndo, ou fazendo qualquer atividade física, conectadas com o mundo. E aquelas informações que nós recebemos muitas vezes são estressantes. Aquele momento é um momento para nós, para relaxar, esquecer do dia, desconectar, olhar as árvores, olhar o céu, respirar aquele ar puro, pisar na grama. É isso, é uma questão de disciplina para nós mesmos. A gente não percebe que isso torna-se um estresse crônico, a gente não percebe. Aquilo vai esgotando, a gente vai minando as nossas energias. É preciso isso. Eu quero ter o meu momento. Então, quando eu estou fazendo atividade física, estou desconectado do planeta, estou conectado do meu corpo, pensando em coisas diferentes do dia a dia, sentindo o corpo, como que o corpo está respondendo ao esforço que eu estou fazendo naquele momento. É sentir isso, ouvir o corpo, né? Isso é muito bom. Não é só fazer por fazer. Para seu perfeito funcionamento, o corpo necessita de movimento, mas movimento ordenado, sem sacrifícios. O esforço faz bem, desde que o prazer o acompanhe. O perfume da natureza, o frescor da brisa, as cores do dia transformam o esforço num conjugado de movimento, mentalização, espiritualidade. Exatamente isso é uma coisa que eu vou colocar também sobre... Por isso que eu falei, né, quando a Valéria colocou que eu faço atividade física, então a gente acompanha há muito tempo muitas pessoas. Às vezes eu percebo assim, o indivíduo é sedentário. Aí ele desperta. Ele parte desse extremo para o outro extremo. Ele passa a exagerar na dose. Aí eu chego para essa pessoa, esse amigo, e falo, diminua. Porque senão isso vai fazer mal para você. E muitas vezes o que acontece? Uma lesão, um problema, que o faz ficar parado 3, 4 meses. Então nós precisamos ter disciplina, saber a dose, não exagerar. Então às vezes o indivíduo é um sedentário e daqui 6 meses fala, vou correr a ultramaratona da Patagônia. Ah, é? Quantos? Ah, vou correr 100 quilômetros na Patagônia. Não, o caminho do meio, conforme Buda dizia, é o melhor. Nem lá, nem acolá. O meio. Muitas coisas essenciais do nosso bem-estar consideramos perda de tempo, né? A sociedade é assim. Uma caminhada, por exemplo. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho aptidão para andar de bicicleta, para nadar, para isso, para aquilo, para correr. Caminha. A ciência, a medicina já mostrou que a caminhada é excelente para a saúde. E além de tudo, conforme está aqui, ganha-se tempo, porque ela representa uma oportunidade para a meditação, reflexão. É um importante momento de repouso mental, em que se busca o equilíbrio, além dos ganhos fisiológicos do desenvolvimento do aparelho cardiovascular. Quanto mais você estiver envolvido com o seu corpo, mais aquietará a sua mente. Quanto mais você se envolver com o seu corpo físico, mais estará relaxando o seu corpo mental e desenvolvendo seus corpos emocional e espiritual. Pelo corpo alcançamos a evolução espiritual de uma forma mágica e muito simples. A partir do momento em que atingimos uma certa plenitude de vida, alicerçando o corpo como um organismo forte, tendo saúde, isto é, disposição, vitalidade e alegria de viver, essas conquistas de ordem orgânica fabricam essências que nos deixam numa sintonia mais leve, com muito mais calma e tranquilidade para enfrentar o embate da vida, as dificuldades da vida, que não são poucas. Não são poucas. Saibamos, sempre será assim. E esses desafios que sempre se apresentam à nossa frente, eles são importantes para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem. A gente tem que analisar isso, não reclamar das dificuldades, enfrentá-las. Mas para enfrentá-las nós temos que ter preparo. Temos que estar preparados. É fundamental isso.
Aqui é um outro ponto importante. Até a agitação mental diminui, permitindo que comecemos a ver a vida não mais com a ávida necessidade de ter, mas com a expressa vontade de ser, mais do que qualquer outra coisa. A sociedade humana melhorará quando nós fizermos a inversão. O ter está aqui, o ser aqui. A gente tem que inverter isso. É fundamental. Vai demorar muito para a humanidade ter essa visão, mas nós individualmente podemos tê-la agora, né? E começar uma nova forma de enxergar a nossa vida. E quando conquistamos com o próprio corpo aspectos que antes nos pareciam impossíveis, tornando o impossível possível, ampliamos os nossos horizontes. Aquilo que eu disse, tudo é possível, desde que queiramos, desde que tenhamos vontade e desde que entremos em ação. E esse ponto é muito importante e que promove uma mudança no nosso entorno sob o ponto de vista da convivência. Quando nós estamos em desequilíbrio, nosso humor está lá embaixo. Nós somos pessimistas, derrotistas, negativos. Isso contamina negativamente o nosso entorno, o nosso grupo familiar, o nosso grupo de amigos, onde quer que estejamos. E a recíproca é verdadeira. Se você está alegre, feliz, cheia de energia, você traz alegria e felicidade, você tem paciência com o próximo. Porque esse é uma questão muito importante, né? Nós precisamos compreender o nosso próximo. A convivência humana, ela é extremamente complexa. Quantos conflitos nós vivemos? Quantos conflitos nós criamos? Conflitos muitas vezes com pessoas que nós dizemos que amamos. E vivemos em conflito. Que paradoxo é esse? Por quê? Porque eu não estou bem. Então, quando nós estamos bem, conforme vocês já devem ter lido aqui, então há mais alegria, mais amor, compreensão, tolerância, compaixão, facilita esse processo, né? Eu tenho que compreender o próximo. Ah, Valéria parece que olhou um pouco torto para mim hoje, né? Eu fico assim, por exemplo, e, nossa, será que eu fiz para ela? Aí eu já fico predisposto a armar. Não, o contrário, né? Puxa, parece que a Valéria não está bem hoje. Deixa eu conversar com ela e ver em que eu poderia ajudá-la. É nesse sentido, e não ficar magoado porque, nossa, ela passou, nem me cumprimentou, e eu fico magoado. Quando eu estou em equilíbrio, eu analiso sob outro ângulo. Então eu vou tentar ajudar, porque realmente ou está desatenta por algum problema, algum motivo. Então vamos tentar ajudar. Então é isso, eu tenho que buscar a paz interior para que nós possamos apaziguar o nosso entorno, ajudar as pessoas e não criar conflitos, não criar problemas. Como é possível uma pessoa ser espiritualmente elevada para compreender a fraqueza do seu semelhante, tolerar situações que necessitam de um estágio espiritual mais profundo e elevado, se está mal com ela mesma, com seu organismo em desatino? Exatamente o que eu acabei de falar. Você é o que você pensa, e a peça mais importante da vida é o acreditar. Você tem que fabricar o seu destino e não chorar o seu destino. Nós vivemos reclamando, chorando. Aqui nós temos a escolha. Você pode até sugerir, Edson, eu acho que você deveria ir para cá. O outro diz, não, eu acho que você deveria ir para a direita. Mas quem vai decidir isso somos nós. A escolha está nas nossas mãos. Não reclamemos. Amanhã, se eu errei, eu errei. Aprendi com o erro. E vou corrigir o rumo da minha vida. Com a cabeça erguida, com muita energia. Por quê? Porque eu estou em equilíbrio. Eu estou saudável. Mente, corpo, espírito. Por isso, pense sempre positivo. Acredite sempre e será sempre o que você pensa que é. Forte, decidido, vencedor, lutador e otimista. Essa é uma escolha. Pode ser aquela bifurcação à esquerda. Ou eu posso escolher a outra. Fraco, indeciso, medroso, perdedor, desanimado, pessimista. Quem escolhe? Somos nós. A vida está em suas mãos. Depende apenas de você.
seremos sempre tão poderosos quanto pensarmos que podemos ser. Tenhamos sempre isso em mente. Lá está o futuro. Não sabemos o que nos espera, que surpresas estão por vir. Não adianta pensar nem se preocupar. Você não pode resolver o que não aconteceu. Por isso, viva o aqui ou agora. Faça as coisas acontecerem já. O futuro se faz hoje. É o hoje que nós vivemos, é o presente. O passado já foi, já passou. Tiremos dele tudo aquilo que foi importante para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. O futuro é virtual. Pensa nisso, o futuro é virtual. Façamos agora, já. Não esperemos. Acabei de dizer isso, não se prenda a coisas que já não existem e que não mais voltarão. O passado é bom como referência. Assim, cada dia será uma aventura, um desafio, uma experiência que sempre valerá a pena viver, sempre. Para que encontres o equilíbrio, a harmonia, segundo Gabriel Cusanza, um médico norte-americano, ele diz isso: para que encontremos o equilíbrio, a harmonia e a paz interiores, nossa vida cotidiana precisa ser transformada em um santuário espiritual. A vida correta é a base desse santuário espiritual. Vida correta pressupõe dieta certa, boas companhias, compreensão verdadeira da vida, relacionamento ajustado conosco mesmos e com aqueles com os quais convivemos, e de uma sintonia com as leis universais. É a expressão viva de como integramos nossas vidas física, moral e espiritual. Nunca nos esqueçamos, estamos inseridos numa teia universal. Nós somos uma centelha, digamos assim, divina, do todo universal. Cada um é uma centelha desse todo universal. Aquilo que eu sempre digo, nós ainda não temos condição de entender o que é Deus, quem é Deus, onde está Deus. Mas podemos ter a certeza que Ele está muito próximo de nós, porque Ele está dentro de nós. Cada um é uma semente divina. Então, ânimo, ânimo. Cuidemos de nós. Amemo-nos. Amemo-nos. É fundamental. Como que nós podemos amar o próximo se não nos amamos? É difícil, quase que impossível. Agora, colocando aqui um depoimento de um corredor, ele diz assim: certamente não existe uma razão única, mas grande parte dos que decidem calçar o tênis o fazem não apenas porque queiram viver mais, mas sim porque desejam viver a vida ao máximo. É exatamente isso, né? E calçar o tênis, entendam, qualquer tipo de atividade física. A atividade física é fundamental para a nossa vida, para a nossa saúde integral. Assim, nas corridas, sejam elas treinos ou provas, muito mais importante será o quanto posso me divertir. O tanto de felicidade que sentirei ao terminar o percurso, o rol de amigos que farei a cada etapa, as novidades que terei visto e aprendido. Realmente, a gente cria um outro mundo, né? Um mundo paralelo. São novas amizades, com pensamentos muito similares aos nossos, com objetivos diferentes. São pessoas que estão preocupadas com a saúde, com um estilo de vida diferente, né? Com o corpo, com a mente saudáveis. Uma coisa é certa, cada vez mais serão apreciadas e valorizadas coisas que não podem ser expressas em números. Não tem como expressar em número isso, o que a gente sente verdadeiramente. Os prazeres que nós podemos sentir buscando sempre uma vida saudável. É imensurável isso. É imensurável. Agora, alguns estudos sobre os benefícios da atividade física. Uma pesquisa recente com 55.137 pessoas de 18 a 100 anos, média de 44 anos, pesquisa que durou 15 anos, mostrou o seguinte, cerca de 24% dessas pessoas praticavam corrida. Do total, houve 3.413 mortes, sendo 1.217 por doença cardiovascular durante o período de 15 anos.
A conclusão dos pesquisadores foram essas: os corredores tiveram 30% menos chance de morte e 45% menos morte por infarto e AVC. Então isso é científico. A corrida propiciou 3 anos a mais na expectativa de vida. Concluíram os pesquisadores que correr 5 a 10 minutos todos os dias ou caminhar de 15 a 30 podem propiciar esses benefícios. Isso aqui é surpreendente, né? Porque é um tempo muito pequeno. Quem faz atividade física faz muito mais do que isso. Mas veja como é pouco o necessário para que nós nos consideremos fora do sedentarismo. A recomendação padrão dos profissionais da atividade física é que façamos 150 minutos de exercícios leves a moderados por semana. Então isso foi tirado de uma revista especializada em corrida, a revista Contra-Relógio. É importante essa citação da médica Isa Bragança com relação ao seguinte: quem pratica atividade física e consome álcool tem uma degradação da qualidade de vida, pois a bebida diminui a força, a velocidade, a capacidade respiratória e muscular, o equilíbrio e prejudica a respiração. A ingestão exagerada causa desidratação, problemas cardíacos, aumento de peso e hipoglicemia. Quem acompanha esporte, futebol, principalmente, observa o período de vida útil dos atletas, conforme os cuidados que cada um toma consigo mesmo. Então a gente vê atletas de altíssimo nível que têm um período curto de carreira e outros que têm um período longo, que chama a atenção da mídia. Jogadores de futebol com 40 anos jogando em altíssimo nível. Então a diferença está aqui, na responsabilidade e no cuidado que cada um tem consigo mesmo. Achei muito bonitinha essa frase aqui: eu não corro para acrescentar dias à minha vida, eu corro para acrescentar vida aos meus dias. E esse é o pensamento mesmo. Quem faz uma atividade física, estou usando correr, como pode ser caminhar, andar de bicicleta, nadar, jogar, não importa, atividade física, que é o viver o presente. Não importa quantos anos nós viveremos. Isso é futuro, e futuro é virtual. Importa é o agora. É o estarmos bem agora, é o presente. E aqui eu vou colocar para vocês um depoimento de um amigo que era relativamente sedentário, não tanto, mas quase sedentário, e que ele resolveu mudar sua rotina. Eu achei muito interessante, eu pedi para ele: faça um relato aí das tuas mudanças. E ele me disse, é um amigo que não mora aqui em Botucatu, e ele passou isso aqui, ó: comecei a atividade física depois de uma apneia do sono, quando quase morri, e devido a problemas de hipertensão, em média 15/13 é a pressão dele. Daí ele relata: em setembro comecei em 2010 a caminhar todos os dias durante 60 minutos, 7 quilômetros, levei essa rotina por 2 meses, perdi aproximadamente 4 quilos, e aí foi. Em novembro iniciou a alternância de caminhada e corrida, perdi mais 3 quilos, treinava 4 vezes por semana. No final de dezembro corri aproximadamente 8 quilômetros em 60 minutos, comecei também a musculação 3 vezes por semana, e em janeiro passei a correr 9 quilômetros em 60 minutos. Aí já comecei a ficar preocupado. É aquilo que eu falei para vocês, né? Lá o sedentário já está começando a exagerar um pouquinho. Desde fevereiro, olha aqui, eu corro 11 quilômetros em 66 minutos, 3 vezes por semana, e 13 em 78, uma vez por semana. As segundas, quartas e sextas vou musculação e aos sábados descanso. Falei: não, já ultrapassou o limite, está demais. E eu falei para ele, diminua, né? Mas não importa. Os treinos são para mim verdadeiros momentos de relaxamento. Dos 108 quilos, agora tenho 87. E minha pressão arterial de 11/7. Maravilha. Eu falei: só ajuste, porque você está treinando demais. E realmente hoje ele diminuiu, porque ele começou a sentir joelho, começou a ter problemas. Então aí ele se ajustou. Então hoje está certinho. E está feliz da vida, saudável. E ele fala para mim: a vida totalmente diferente. Isso aqui saiu em 2011 no Globo.com. Aos 80 anos, freira hipertensa vira melhor aluna de academia em São Paulo. Irmã Fátima perdeu 27,5 centímetros, imagina isso, de medidas em 1 mês de exercícios. E ela disse: minha pressão não subiu mais. Diz idosa no dia do combate à hipertensão. Bacana, né?
Muito bem, a gente, conforme eu já disse, chegando já ao final da nossa fala, muitas vezes nós dizemos assim, eu já ouvi muito isso também, mas não dá, eu não tenho condição de fazer nada, eu não consigo andar um quarteirão, já fico cansado, etc. e tal. A gente tem que acreditar, conforme eu já disse. E eu coloco aqui, para dar base a isso que eu disse, um pensamento maravilhoso do grande educador Rubem Alves, né, que eu acho lindo isso aqui. Acho que todos acharão, quem não conhece. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Isso aqui não é o retrato fiel do que é a humanidade. A gente acha lindo, maravilhoso, mas a gente não faz. Rompamos as portas dessas gaiolas, voemos, sem medo. Sem medo. A gente vai conseguir, sempre, alçar esse voo. E coloco também um pensamento de Horácio, poeta e filósofo romano, que diz: a adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Então pensemos muito nisso. As dificuldades que nós enfrentamos é como despertador. Ele toca. E se a gente não acordar, a gente perde a aula, o ônibus, o avião, o que quer que seja. Na vida é a mesma coisa. Então muitas vezes a dificuldade, uma enfermidade. Quantas pessoas mudam o estilo de vida após uma enfermidade grave? Vocês já perceberam isso? É o despertar. Mas muitas não percebem e não despertam. E o despertador toca, toca e toca e toca. Chega um ponto que ele não toca mais. É isso. Pensemos nisso. E termino com essa frase de Chico Xavier, que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. O que significa essa frase? Não nos prendamos ao passado. O passado se foi. Não sintamos culpa. Aprendamos, iniciemos agora, para que tenhamos um fim diferente. É isso. Então, a mensagem é esta, que nós gostaríamos de trazer para vocês, e estou à disposição se alguém eventualmente quiser fazer alguma pergunta.